Olá, amigos, sejam bem-vindos ao podcast Músico S.A. Eu sou Igor Wilcox. Eu sou Marcelo Coelho. O podcast Músico S.A. sempre traz um convidado, um músico ou um player do mercado que vem relatar as suas experiências e reflexões sobre o que o músico precisa saber para cuidar da sua carreira. É isso mesmo, Igor. Não se trata de dicas ou fórmula de sucesso, mas ações e os desafios de quem está por aí fazendo o seu trabalho acontecer de maneira sustentável. Então, fique com a gente, nos acompanhe, indique aos amigos e parceiros. Assim, a gente fortalece a cena e todos se beneficiam. A gente está iniciando, então, essa conversa, que é um programa, uma série de programas que a gente vai fazer com músicos que cuidam da própria carreira. O Igor Wilcox, baterista, produtor. Vou olhar para as duas câmeras. O Igor Wilcox, baterista, produtor, um dos músicos mais competentes aí da música instrumental e que vem de um calibre familiar de peso. O Igor, o avô era maestro do Cassino da Urca, era o Ferreira Filho. O pai dele foi um pianista e grande produtor, fez produções muito importantes de músicas, de obras da música popular brasileira, que foi o Paulo César Wilcox, o PC Wilcox, que passou para os filhos. A mãe do Igor foi uma cantora importante. Sônia Rocha. E o tio do Igor também. Todo mundo. Henry Percy tocava na orquestra do Oscar Castro Neves. Nossa, tradição, né? História mesmo. E aí os filhos, o Chico, o irmão do Igor, contrabaixista, bastante conhecido. A irmã, Kika, é isso aí. A Kika, cantora. E o Igor, baterista. Então, assim, é um cara que sabe muito bem, cresceu nesse ambiente musical e sabe muito bem a importância de ter da profissão ser bem organizada, de como é que você cuida dessa profissão. Não é simplesmente entregar o produto, que é o que o músico sabe fazer, que é fazer a sua música, mas como ele faz, como ele consegue se organizar e planejar para que isso chegue, né, até alguém. Então, a gente vai falar um pouco disso. Bom, e eu tô aqui com Marcelo Coelho, que para quem não conhece, que me segue aqui no Facebook, nas redes sociais, Marcelo Coelho é um grande saxofonista, compositor, professor, doutorado, né, Marcelo? E pós-doutorado. E pós-doutorado também. Um cara que eu tenho o privilégio de ter tocado algumas vezes e a gente tá aí tocando já em diversas ocasiões. Estamos aqui nos reunindo porque o Marcelo, além de ser um músico extraordinário também que tem um trabalho maravilhoso que ele desenvolve em cima do Gramani, de composição, isso aí a gente vai falar mais pra frente. Nós temos muita coisa em comum quando a gente fala na questão de cuidar, de gerenciar a nossa carreira musical. E a gente batendo um papo, conversando sobre as nossas experiências, a gente resolveu que seria legal a gente bater um papo aqui ao vivo e compartilhar um pouco das coisas, de como a gente cuida, de como a gente gerencia a nossa carreira como músico independente, né? Então, Marcelo Coelho. Obrigado pela produção generosa. E é isso mesmo, por isso que a gente chamou de Músico S.A. Existem vários termos hoje para os músicos que cuidam da própria carreira, né? Você tem o músico produtor, você tem o chamado, que se usa muito fora do Brasil, que é o do it yourself, que é o cara que faz o seu próprio trabalho. Mas no fundo, o que a gente está falando é de um empreendedor, é de um autônomo, não tem diferença. A gente não tem diferença de um outro profissional autônomo. E aí a questão é, esses profissionais autônomos, eu vejo que eles têm uma organização, eles olham para o trabalho dele como uma organização, uma empresa e tal. E eu acho que a maior dificuldade do músico é olhar para o trabalho dele dessa maneira. A gente tende a misturar o pessoal, o músico, o artista, que sou eu, com o mesmo cara, o eu artista com o eu empresário, que sou eu, né? O produto sou eu e o que eu entrego. E tem uma série de dificuldades, tem uma série de questionamentos, inclusive. Tem músicos que acham que não é nada disso, que tem que ser feito. Eu não estou questionando ninguém. A questão é, eu tenho um trabalho para entregar, eu tenho um trabalho que eu produzo e eu quero que as pessoas ouçam isso. Como é que eu faço?
o mundo está muito mudado, mas ao mesmo tempo, por estar tudo se transformando, as oportunidades estão aí. Elas não estão prontas, elas estão aí para serem criadas. E aí, quem tem um pouco mais desse processo empreendedor, eu acho que pode surfar um pouco na onda. O que eu queria saber do Igor, e a gente conversa, mas engraçado que a gente deixou para conversar mais live. A gente sempre se encontra, mas deixou para conversar mais aqui, porque nessas conversas informais, a conversa, vários assuntos entram, e a gente está tocando, está bebendo, está dando risada, tem outros músicos, a conversa não é tão direcionada, focada assim. Você tem algum planejamento? Vamos lá, como é o seu dia? Então, bom, primeiramente eu quero só frisar isso tudo que o Marcelo está falando aqui, que eu acho que é uma coisa importante. Realmente existe uma parcela de músicos que não conseguem visualizar isso como uma forma positiva de você divulgar o seu trabalho. Exatamente, às vezes o cara quer fazer, grava, faz os sons, mas não quer divulgar, não quer se dar o trabalho de fazer isso por achar que não é ele que deveria fazer. Mas assim, principalmente a gente vive em outros tempos, né? Então assim, são muitas pessoas, são muitos projetos, são muitos trabalhos, muita coisa boa que tem, e você precisa arranjar alguma maneira de fazer com que o seu trabalho chegue às pessoas, né? E diferentemente da década de 70, 60, né, que era muito menor, o contingente era menor, tinham pessoas que faziam esse trabalho por você, hoje você tem que fazer esse trabalho por você. Então, isso é uma coisa que eu assimilei na minha cabeça, entendeu? E tirei da frente de qualquer tipo de preconceito. Mas eu estou sendo um músico, estou fazendo marketing e estou fazendo a divulgação do meu trabalho, mas poxa, eu quero tocar, eu quero realmente que a minha música chegue nas pessoas de alguma forma. E essa questão toda da rotina, a gente saber como a gente vai fazer para direcionar, né, o trabalho da gente. E eu tenho uma preocupação de todo o processo, né? De todo o processo, desde o processo de criação, a hora que eu tô compondo, a hora que eu vou gravar. Tá, legal, agora eu tenho um trabalho, e como é que eu vou fazer com que esse trabalho chegue nas pessoas? Então, na verdade, eu tento organizar por etapas, né? E tento cumprir metas em cima disso que eu estou fazendo, entendeu? Então eu vou mudar a pergunta. Eu perguntei como é o seu dia, mas então eu vou fazer o seguinte. Vamos começar num prazo maior e a gente vem descendo até chegar no seu dia, que é para construir. Eu estou entendendo que você tem uma meta, por exemplo. Você vai gravar um álbum, então você já está entendendo que esse álbum ele precisa ser criado, o conteúdo dele. Depois você precisa organizar a pré-produção, né? Como é que você vai gravar, onde, quem serão os músicos e tal, o ensaio e tal. Grava, mas depois disso ele precisa passar pela pós-produção, até aquilo virar um produto que está aberto ao público. Depois disso você tem que fazer os shows, porque você precisa apresentar esse trabalho, e aí isso matura, e você precisa vir com um novo conteúdo, com material novo e tal e coisa. Então vamos começar de trás para frente. Igor Wilcox, como é o seu processo de estar fazendo shows de um material novo, de trás para frente? Como é que você planeja? Tá, o seu objetivo, vamos colocar assim, eu não sei quanto tempo você coloca. Supondo que você coloca 6 meses para estar concluindo todo um trabalho, de 6 meses a 1 ano, não sei qual é o seu tempo. Você que vai me dizer. E como é que você vem escalonando isso de trás para frente para você conseguir saber o que você tem que fazer todos os dias para que você alcance aquele resultado em 1 ano? Você tem algum processo para isso? Então, o processo basicamente é esse, né? É pegar, tá, ok, então eu vou desenvolver um projeto novo, vou gravar um disco novo. Então, eu tento ir organizando por etapas, né? Primeiro assim, tem um projeto novo, eu preciso do quê? Composições. Preciso de músicas. Nem sempre, às vezes, eu tenho umas músicas para aquele projeto. E às vezes, coisas que às vezes eu compus há 2 anos atrás, pode ser que eu use nesse projeto. Mas vamos dizer que eu não tenho nada, entendeu? Então eu tô começando com
aquele projeto do zero. Então eu começo a fazer um planejamento, primeiramente nessa questão do conteúdo, qual vai ser o som que vai ter nele, o que vai ter nele, quem vai gravar. E a partir daí eu começo a desenvolver toda essa parte, né, esse planejamento. Ok, tenho composições, crio as composições. Eu normalmente, o meu processo, eu gosto de pré-produzir tudo. Vamos supor, no caso, isso falando na questão musical. Eu tenho uma composição, eu já jogo ela para dentro do computador, já gravo uns teclados, já gravo uns baixos, já gravo umas bateras, mesmo que programada, para eu já ter uma noção de como mais ou menos vai soar aquilo e também para poder dar essa noção para os caras, que eu vou chamar para gravar. Então, assim, às vezes o planejamento, o prazo desse planejamento, ele é muito flexível. Tá. Às vezes eu tenho uma ideia de que aquilo seja durante 6 meses, mas pensando que isso pode levar um prazo de 1 ano, porque não depende só de mim, né? É um processo que depende de mim e depende também dos músicos. E aí depende de uma série de fatores. Tipo, vou gravar ao vivo? Vou gravar overdub? Então, aí eu já sei que eu vou ter que trabalhar com situações diferentes. Vamos supor, se eu for gravar ao vivo, eu vou precisar de um prazo muito maior, porque eu não vou querer chegar no estúdio num dia e falar pros caras, toca, grava. É um tipo de coisa que pra mim, não funciona, entendeu? Eu acho que não, porque você não tem o som amadurecido, uma série de coisas. Já no processo de você gravar overdub, né, gravando com alguns instrumentos ao vivo, podendo fazer cobertura, essas coisas, eu acho que você consegue ter um prazo razoavelmente menor. Claro que se você fazer um schedule, né, dentro do que você fez, né, dentro de um planejamento de gravação. Mas eu acho que esse é um processo mesmo dentro do que você falou, de 6 a 1 ano, pensando que, assim, por exemplo, no meu caso, eu gravo, eu mixo, eu masterizo. Então... Cara, isso é um consumo de tempo. Por outro lado, é um dinheiro que você salva, que é o que muitas vezes trava o músico de continuar produzindo, porque ele não tem o próprio recurso. Ou seja, o dinheiro que você investiria em alguém para fazer, você está investindo em você mesmo para fazer, que é o seu tempo. Exatamente. Mas não importa, mas você tem também autonomia para produzir o trabalho que você quiser, a hora que você quiser. Exatamente. Eu estou aqui no seu estúdio, que é na sua casa, que aliás o estúdio do Igor é dentro da casa, do apartamento dele. Tem um quarto aqui, isso aqui é super bem organizado. E ele estava me dizendo que ele faz parte do conselho do prédio do síndico. E por uma razão estratégica, claro, dele ir lá fazer um lobby, porque volta e meia o som tá vazando para todo lado, por mais que ele tenha isso aqui. Né? Uma bateria ali atrás montada, né? Eu tô lendo aqui a sua camisa, I'm such a control freak, ou seja, eu sou um tipo de um freak control, um controlador extremo. Mas eu acho que eu sou um pouco mais que o Igor no sentido do seguinte. Cara, eu uso aplicativos que eu peguei do mercado financeiro que eu conheci para controlar as minhas ações. Mas não é que eu sigo isso de uma maneira rígida. Isso me desafoga do que é que eu vou fazer. Então eu uso um aplicativo que eu gosto muito chamado Trello, que eu uso, depois eu mostro, tal, não hoje. O Trello, cara, eu coloco inclusive o que eu estou estudando hoje, tudo. Isso facilita a minha vida porque eu simplesmente monto, eu gasto, sei lá, umas 4 horas montando um planejamento que vai durar 6 meses. Depois eu não tenho que me preocupar com isso, eu só sigo. E ele me ajuda a controlar se eu cumpri, se eu não cumpri, não sei o que, não sei o que. Às vezes dura mais de 6 meses, não tem problema. Mas eu não estou preocupado em o que eu vou fazer hoje. Porque o meu maior problema... Você já sabe, né? O meu maior problema, e que me traz muita angústia, é acordar e não saber exatamente o que é que eu vou fazer. E se eu não sei o que eu vou fazer hoje, muito menos o que vai acontecer daqui um mês, daqui... Não. Então, e eu uso um outro chamado Task Word, que eu descobri agora, que é bem parecido com o Trello, daria para fazer tudo dentro do Trello. Que eu simplesmente coloquei algumas metas. E eu prefiro estar sempre atrás das minhas metas, mas correndo atrás delas. Ou seja, eu botei meta de 2024 para cá.
E essas metas têm desde caráter financeiro, quanto eu quero estar ganhando, aonde eu quero estar como músico, enfim, eu coloquei isso. E aí botei em 2024, 2023 e 2019. Só que aí quando chega em 2019 eu tenho lá uma meta financeira que tem que ser realista, meta de número de shows e tal, e eu vou controlando para ver se eu vou bater a meta. E se eu não tô para bater a meta até o fim do ano, eu corro para que isso aconteça. Então assim, é um pensamento super freak control, né? Mas eu aprendi a fazer isso com pessoas de outras áreas, que não é da música, porque da música não me parece muito comum o músico fazer isso. Os produtores, sim, eles são mais organizados. Mas eu me pergunto, o nome do segundo app chama-se Task Word. Task de tarefa, Word de mundo. Vou baixar também, né? Já Cara, era. Você não precisa baixar, isso é tudo online. Você entra, eles te dão lá 15 dias, um mês de teste gratuito. E é o que aconteceu comigo hoje, inclusive, eu paguei a anuidade. Porque depois de eu ter feito todo o meu planejamento, ele fala, você tem 3 dias para decidir se você fica ou não. Eu falei, então vou ter que pagar, porque já estava... Agora já era. E ele é legal porque ele tem um chamado um diagrama de timeline, assim, que ele também te mostra assim, olha, eu planejei que isso aqui vai ter que se realizar aqui. Então você fica vendo vários projetos e os tempos. Você não sabe, mas esse nosso programa tá lá no meu timeline. Tá lá no meu time. Não só o seu programa, mas como tem uma gravação amanhã também aqui, né? Amanhã tem uma gravação de um outro projeto que a gente vai fazer e ele tá todo no timeline. O que isso faz? Isso me desafoga. Isso me desafoga. Eu prefiro estar atrás das minhas metas, mas as minhas metas não são tão simples assim. Elas são metas assim, parrudas. É engraçado, é muito legal esse seu sistema. E apesar que assim, eu fico pensando, eu tento me programar mais ou menos na semana, porque a minha vida, ela meio que dá 360 de um dia pro outro. Tipo um gig que pinta, vamos supor, a gente tá aqui agora, aí eu sei que essa semana eu tenho uma gig quinta e sábado. Então quando eu começo a minha semana, eu já fiz uma programação pensando nessa semana. E aí o que acontece? Isso pode mudar. Com um simples telefonema, alguém fala, olha, você pode vir aqui tocar sexta-feira, olha, a passagem de som é às 3 e o show é às 8. Aí eu já sei que eu já vou ter que sair de casa 2 da tarde. Então parte daquele dia que talvez eu teria programado para fazer alguma coisa relacionada ao meu trabalho pessoal, eu já sei que aquilo ali eu vou ter que reestruturar aquilo e colocar num outro lugar. Mas é isso mesmo. O que eu faço para organizar a minha agenda? Agora eu cheguei na minha semana, né? Eu uso um Google Agenda que está aí na internet. Aliás, eu uso tudo que está na internet. E o Google Agenda eu separo slots na agenda. Então, a parte da manhã, cara, aquilo é sagrado pra música. Eu não posso mexer com isso. Ah, mas acontece uma coisa ou outra? Acontece, tudo bem. Eu tento ver se eu consigo realocar uma parte daquilo para um outro horário do dia. Se não der, eu aproveito o que sobra daquele dia. Mas perfeito. O que acontece é que a gente cria um hábito no corpo e a gente precisa replicar isso, de acordo com algumas pesquisas aí de Harvard que eu vi. Você tem que replicar isso, 61 vezes para que se torne um hábito. Então, um hábito bom e um hábito ruim tem a mesma energia. Você gasta a mesma energia para criar um hábito ruim, por exemplo, se você acorda todo dia às 9 da manhã. Você faz isso durante 61 dias, cara, isso vira hábito. Se você acorda às 6 da manhã, dá um pouco de trabalho, em 61 dias, 6 da manhã você está acordando. O que eu faço, então, eu uso um Google Agenda, separo os slots. Então o slot da manhã é música, aí eu deixo lá o slot para almoço e, sei lá, dormir 30 minutos, se for o caso, porque eu acordei cedo. E aí eu começo, segunda-feira eu tenho que fazer o financeiro. E aí tem uns slots que estão em aberto, não tem nada escrito, justamente porque pode aparecer alguma coisa. Então não tem nada. Quando não tem nada naquele slot, pintou um negócio para fazer, cara, conseguimos nesse horário, dia tal nesse horário. E aí eu fico jogando com esses slots em aberto, ele não tem nada programado.
E se não tem nada naquele dia, eu posso continuar trabalhando naquilo, eu posso fazer uma outra atividade de música, eu posso adiantar um trabalho, ou eu posso fazer nada. Eu posso sentar e assistir uma série. Percebe? Mas eu faço isso para ter o controle do meu tempo? Não, eu faço isso justamente para não ter que pensar nele. Porque me gasta muita energia ter que ficar pensando o que é que eu vou fazer hoje, entendeu? Isso me traz muito mais angústia, ansiedade e tal. E desse jeito eu não penso. É igual estudar técnica no instrumento, cara. Por que eu gosto de estudar técnica no instrumento com um professor? No caso, eu estou estudando com música erudita e tal. Porque eu não tenho que pensar nisso. Ele fala, cara, esse estudo aqui de técnica, disso aqui, isso aqui vai resolver esse problema. É igual o personal trainer de academia. Você entra numa academia sem orientação, você não sabe por onde você começa. Tem um personal falando, começa correndo 5 minutos. Cara, eu acho aquilo assim, obrigado, eu não quero pensar nisso, eu vou guardar isso para outra coisa que é mais importante. Entendeu? Um processo de composição, por exemplo, aí não tem jeito. Eu vou ter que debruçar e deixar essa energia para aquilo lá. É meio freak control, mas a bem da verdade é que é um processo que para mim gera resultado. E para mim resultado... é animal. Porque também é o seguinte, várias vezes eu me pego, apesar de eu programar minha semana, várias vezes eu me pego antes de dormir, tipo, tá, como é que vai ser amanhã? Legal. Tá, eu tenho uma programação, mas será que é isso que vai acontecer? Não sei o quê. E às vezes é o que você falou, se você não tiver que pensar nisso, se você já tiver feito um schedule já com antecedência, com uma programação, você não vai precisar ficar pensando nisso toda hora. Isso que eu tô falando, cara, pode ser legal pra gente aqui da música, mas os caras do mercado que trabalham, que são autônomos, se eles não fizerem isso, eles simplesmente não trabalham. O trabalho dele vai embora. E isso tá aí para todo mundo, tem na internet, tem um monte de coisa, como você se organiza. E é assim que eu faço. Soa meio freak control, mas na verdade não. Olha, eu acho que a gente pode aprender muito com um profissional que é assalariado. Ele tem obrigatoriamente algumas coisas que a gente vê que ele é obrigado a fazer. Ele tem que estar no trabalho todos os dias. Então, naquele determinado horário, ele tem que cumprir algumas coisas. Ele sofre críticas, como ele também sofre elogios, né? E ele lida com isso todos os dias. Cara, eu como profissional artista da arte, eu acho que a diferença entre eu, profissional, e um amador é que um amador tem uma relação muito mais apaixonada com com a arte que ele faz, sei lá, um músico amador, ele tem uma relação muito mais apaixonada, então para ele uma crítica acaba com ele, um elogio faz o dia dele, e ele fica preocupado com coisas que o profissional não tem tempo para isso, bicho. Então, eu acho, no meu caso, parece muito frio, mas a verdade é que não é. É que eu tenho que vencer uma autossabotagem natural de não querer fazer as coisas ou de querer procrastinar alguma coisa para poder resolver isso. Tem até aquela história, e para mim isso é muito comprovado, né? Eu passo mais da metade do meu dia trabalhando em casa, muito mais, seja estudando, porque mesmo eu estando estudando, eu considero que eu estou trabalhando. Claro. Faz parte do meu trabalho, né? Claro. Então, assim, e tem um negócio que é muito louco, isso aí que você falou, vai de frente exatamente, pra mim, eu concordo plenamente, é a questão das metas, dos horários, como um funcionário de uma empresa, tanto que uma vez falaram pra mim assim, há muitos anos, falaram assim, cara, você trabalha em casa, você tem que vestir uma roupa. Eu faço isso. Você tem que vestir uma roupa que você vai como se você estivesse indo trabalhar. Eu faço isso. Porque, sabe por quê, Igor? Eu não sei se você já passou por isso, mas por muito tempo eu acordava de pijama e ia trabalhar de pijama. Cara, chegava no fim do dia, eu não sabia o que era casa, o que era trabalho, você não descansa, você tá no sofá vendo TV, mas sua cabeça tá no trabalho e não conseguia. E vou te falar, essa técnica não é uma técnica nova. E tem uma técnica chamada técnica do chapéu, do chapéu é o seguinte, claro que eu já troquei de roupa, não tô de pijama, na hora do meu slot do Marcelo músico para estudar o instrumento, eu visto um chapéu, pode ser um chapéu mesmo, ou pode ser o que você quiser, que naquele momento é como se eu estivesse incorporando o estudante do instrumento. Aí passou aquilo, você tira aquilo, e aí você cria tô criando uma âncora, né?
Aí agora eu preciso, na parte da tarde, eu preciso cuidar do meu financeiro. Pô, bicho, mas eu tô tanto com a cabeça na manhã do estudo do instrumento que tava funcionando. Bicho, mas agora eu preciso cuidar do financeiro, porque se ele vai enrolando, aí você põe o chapéu financeiro. E o chapéu mais legal de se colocar, e é o que a gente não coloca, é o chapéu do comercial. O comercial é, cara, por 2 horas por dia eu preciso ficar mandando e-mail para festivais de jazz, ou ficar ligando para produtor para buscar trabalho. Eu não me sinto bem. Cara, bota um chapéu, bota uma gravata do comercial e finge que você é um vendedor, esquece aquele artista por 2 horas e vai vender o seu próprio trabalho, entendeu? Porque Perfeito. Ninguém vai responder melhor da sua música do que você, eu suponho. Eu suponho. Não, mas isso aí que você falou, até agora vou completar a pergunta que você fez lá no começo. Como é seu dia? Então, ó, o resumo do meu dia, o que eu tento ser mais fiel possível é, a parte da manhã eu sempre tento me dedicar aos meus estudos, seja estudo de batera, seja estudo de harmonia, de composição, qualquer coisa relacionado a estudo, não importa se é batera, aí eu já setorizo, eu já organizo. Aí, a parte da manhã eu sempre tento fazer isso. Tento não responder e-mail de comércio, assim, de trabalho, e-mails, assim, tento não responder, tento dedicar a mim, a minha pessoa e tentar fazer isso de uma forma exclusiva. É óbvio, se pinta algum problema, alguma coisa no caminho para resolver, a gente tem que resolver. Claro. Mas eu tento, essa parte aqui é minha, entendeu? Tipo, porque eu acho que também isso é muito importante. Muita gente às vezes tá só focado nisso. Trabalho, precisa ganhar grana, todo mundo precisa ganhar grana, mas esquece de se dedicar o tempo a você mesmo. Eu gosto, pra mim, o meu tempo, não só a questão de trabalho, que eu considero como trabalho, mas considero como diversão, porque me faz bem. Quando eu chego assim no meio-dia e eu vejo que eu estudei, fiz as minhas coisas relacionadas à minha parte artística, assim, sabe? Do meu desenvolvimento, eu me sinto bem. Chega no meio-dia, assim, eu falo, pô, que legal, eu rendi pra caramba hoje. E aí, depois disso, aí claro, aí no meio disso, vai na academia fazer um exercício e tal. Mas aí, por exemplo, a partir das 2, 3 da tarde, é a hora que eu realmente tô trabalhando em função do quê? Tipo, tem um trabalho pra mixar, seja meu, ou de uma outra pessoa que encomendou um trabalho aqui comigo, ou tenho repertório pra tirar de alguma coisa, então aí eu já divido mais, como assim, agora eu estou fazendo um trabalho em relação a isso. E junto com isso tem a parte de divulgação do meu trabalho, que eu vou dividindo cada dia da semana para fazer alguma coisa relacionada a isso, né? Parte de marketing, porque é como a gente falou, tem que divulgar. E tem que divulgar basicamente todo dia. Todo dia. Né? Cara, você falou uma coisa importante de acordar de manhã e fazer o seu trabalho artístico, que é o que na verdade te move para que você faça todo o resto. Todo o resto se justifica pelo que você está produzindo pela manhã. E acontece que eu passei por isso, eu fiquei tão envolvido em ter que organizar a minha carreira que essa parte da manhã começou a ficar cada vez menos, porque eu comecei a colocar outras questões no meio. E aí eu percebi que eu estava me auto-sabotando diante daquilo que é o meu trabalho artístico mais importante. Bom, eu li um livro que fala, chama-se, tem o famoso livro A Arte da Guerra, mas tem um que não é mais publicado, já saiu, está esgotado, chamado A Guerra da Arte. Ele é de um escritor chamado Stephen Pressfield. Ele fala de uma coisa muito real. Ele fala que nós, artistas, temos essa autossabotagem e que isso é um fenômeno chamado, que ele deu o nome de resistência. E essa resistência sempre virá e existirá em qualquer coisa que você faça na sua vida que seja para melhorar a sua vida. Então, se você quer começar a praticar a academia que vai ser bom pro seu corpo, aí vem aquela coisa e sempre tem uma desculpa, e essa resistência vem da maneira mais convincente possível. Não dá, tá chovendo, tá frio, dormi pouco essa noite e tal. Cara, eu tive que entender essa história, ler esse livro e me convencer de que essa parte da manhã eu tenho que lutar contra essa resistência todo dia. Então, é como se fosse um AA, né? Por hoje não, né? Não bebi hoje. Amanhã é outro dia, amanhã começa de novo.
Eu fico nessa coisa da resistência até começar a virar um hábito. E aí começa a funcionar as coisas para mim. Quando eu vou para o período da tarde para cuidar da parte mais do business e tal, das coisas, eu me sinto muito mais, nossa, sabe, a coisa ficou... Você já tá mais. Você fica bem consigo mesmo, né? Tipo, ó, gente, só um parênteses, o Marcelo acorda às 5 da manhã, tá? Todo dia, 5 da manhã. Bom. Eu sou do que a turma. Mas isso não é novidade, não, viu? Eu andei mandando umas mensagens para 3 caras aí às 5 da manhã. Eu não acordo para trabalhar às 5 da manhã, acordo para fazer outras coisas, tipo, para ler um livro que eu não tô conseguindo ler, para fazer as minhas orações, fazer a minha meditação. Eu tenho um pouco mais de tempo para mim, sabendo que eu não estou trabalhando. Só que aí, um dia desse, eu caí na besteira de pegar o celular, tinha umas 2, 3 mensagens lá, e eu mandei pros caras, tipo, 5 da manhã, e os caras me responderam. Aí eu falei, desculpa, eu tô mandando, eu sou da turma das 5. Os 3 caras falaram, nós também. Então tem uma turma das 5, chamada Turma das 5, que tá aí fazendo esse negócio. Mas ninguém fala nada pra ninguém, porque parece meio estranho e tal coisa. É porque o habitual é o cara tá indo dormir essa hora, né? O músico, no geral. Eu tenho uma série de amigos que falam, não, eu só rendo de madrugada, porque eu só funciono de madrugada, e não sei o quê. E pra mim, nos últimos anos, principalmente nos últimos anos, pra mim é o reverso. Eu só rendo bem de manhã. Eu sinto que o meu dia fica gigantesco quando eu acordo cedo. E eu comecei essa rotina. Minha esposa resolveu fazer faculdade de engenharia e aí foi estudar de manhã. E aí eu obrigatoriamente não, mas eu comecei a acordar cedo, né? Aquela coisa, faz café da manhã e não sei o que. E comecei a ver que aquilo ali, bicho... No começo, exatamente o que você falou, você tem uma resistência porque você não tem o hábito, né? Então é a força. É um negócio muito difícil, é um negócio muito complicado, você acha que você não vai conseguir fazer porque o sono tá te dominando e não sei o que. Mas, cara, pra mim, depois que eu criei esse hábito, pra mim, eu falo, caramba, o dia rende pra caramba. Das 6 horas da tarde eu falo, caramba, já fiz tudo isso. É essa sensação. Tem um monte de gente que explica e dá um monte de curso aí na internet de você aproveitar o dia. Mas eu vejo o seguinte, cara, é igual o início de um solo, né? Você começar o solo mal, assim, vai demorar pra você ajustar esse solo. O dia é igual, cara. Você começa bem mentalmente, espiritualmente, você come bem, você prepara o corpo para uma jornada daquele dia e você fica mais inspirado, você fica muito mais preparado para poder encarar o dia. Cara, porque veja, o músico é um atleta. Tem a parte da performance, mas tem a outra parte que o atleta também tem que ter de concentração. A gente tem essa parte sensível da criatividade. Tem que estar tudo limpo, cara, porque veja, eu encaro a criatividade, o nosso processo de tocar e tal, como algo que vem de algum lugar especial aí, e nós somos um instrumento de alguma coisa. Eu preciso deixar esse terreno limpo, cara, o instrumento tem que estar afinado, o instrumento tem que estar preparado para que o melhor aconteça. Quem faz isso assim, de maneira sistemática, é o Hermeto Pascoal. Conversando com o André Marques, que toca com ele, ele falou, cara, o Hermeto estuda técnica até hoje. Mas ele estuda o conteúdo? Ele falou, não, o conteúdo está na cabeça dele e vem de algum lugar. Ele precisa estar com a coisa preparada. Ele não pode ter um entrave que dependia dele resolver para que a criatividade seja o máximo possível. Ele pode não ser o mais criativo naquele dia, que talvez isso não dependa tanto dele. Mas ele estava preparado. É igual um jogador de futebol preparado. Não é sempre que ele joga bem, mas ele está bem condicionado. O músico, cara, se a gente é isso e depende do físico para que isso aconteça, eu tenho que cuidar do físico como se eu fosse um atleta de ponta, um oriental desse que fica meditando, que cuida do corpo. Eu entendi que é isso, para que eu possa ter uma vida mais longeva, para que a minha vida como artista possa ir até onde eu quiser e não ela ter que ser interrompida porque eu não consigo mais fazer, entendeu? Perfeito. Eu tô entendendo que muito do nosso jeito de ser como músico tem que passar por aí. Bom, eu acho que a gente já falou bastante, né? Tem um material bacana aí pra... Será que o pessoal quer perguntar alguma coisa aí?
tem alguma pergunta? Eu vi algumas perguntinhas ali e tal. Veio aqui, ó, mas não apareceu no meu Facebook, ó. Alguém perguntou alguma coisa aqui, eu acho. Eu respondi ao aplicativo que eu uso e tal. E, bom, então é isso aí. A gente vai voltar aí para daqui 15 dias com mais conversa e mais um convidado. E se vocês gostaram, continuem aí, é só engajar aí aqui na nossa live, fazer as perguntas ou manda alguma coisa para a gente trazer como tema na próxima. Eu trago mais informações aí, mais desses processos que eu uso, que eu gosto de organização, aplicativos que eu uso para me organizar, tanto para estudar como para fazer as coisas do dia, aplicativos de celular mesmo, e que não é novidade para ninguém. Então, é isso aí. Gente, a gente só deixando também, avisando vocês que isso aqui vai ser um podcast que a gente vai disponibilizar no Spotify, acho que no Deezer, no Apple Music também, acho que é legal estar em todas as plataformas. E dizer que, assim, na verdade o assunto é bem vasto. A gente falou de um ponto aqui, um pedaço de como a gente faz para estruturar o nosso dia a dia, e um gig, sax e batera. Vocês vão ver algumas coisas. Em breve. Então tem muita coisa para falar, né? Então o Marcelo é um cara que tá sempre viajando também com seus projetos, um cara que faz tours com o seu projeto, com música instrumental aqui no Brasil e fora do Brasil. Eu tenho seguido essa linha também e é algo que a gente também pode ir falando futuramente, como que a gente faz para chegar nesses lugares, como a gente faz para se comunicar com essas pessoas que nos levam para tocar fora do Brasil e dentro do Brasil também. Então, na verdade, o assunto é bem vasto aqui, né? É isso aí. Bom, então obrigado para quem participou. O vídeo vai ficar disponibilizado aí e vai para o YouTube. Ele vai ficar também no canal do YouTube, além do áudio ficar nas plataformas de streaming para quem quiser ouvir. Então assim a gente debutou a nossa série aqui, que a priori está com o nome Músico S.A. E é isso aí. Obrigado pela participação de todos, que foi maior do que eu poderia imaginar. Então vamos aproveitar o merchanzinho. Gente, é o seguinte... Eu tô acabando de masterizar meu disco ao vivo no Canadá, do meu quarteto, então quero que vocês fiquem ligados aí, que mais ou menos daqui a um mês vai sair mídia física, tá? A gente vai lançar em disco e vai lançar também no Spotify, né? Nos digitais stores. Então, quem quiser, segue a gente, me segue lá no Spotify, Igor Wilcox, no Instagram, todas as mídias, que conforme for, a gente vai divulgando. E você, Marcelo, o que temos aí? A gente vai começar a gravar amanhã um conteúdo que eu faço de polirritmia, que eu sou bastante conhecido por isso, que eu estudei com Gramani, desenvolvi um processo composicional para tocar isso aí. Amanhã a gente entra em estúdio aqui para começar a gravar esse conteúdo que vai ser ofertado para vocês de acordo com a minha planilha de planejamento. Isso já vai ser ofertado em setembro. E em setembro também, dia 11, que é o dia do meu aniversário, eu lanço um álbum que foi gravado em 2013. É um álbum álbum experimental de saxofone solo. Ficou muito bonito, que foi gravado e produzido pelo Célio Barros. Que demais. E ele vai estar já nas redes sociais, nas redes sociais e nas plataformas, dia 11 de setembro, que é exatamente o dia do meu aniversário. Ou seja, o aniversário é meu, mas o presente é para você. Então... Boa essa. É isso aí. Então, é isso aí. Valeu, gente. E até nosso próximo encontro. Até já, hein? Valeu.